Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Cumprimento o nosso senador-presidente Garibaldo Alves. Cumprimento o presidente da ANAC, Marcelo, e da Aviação Civil, Guilherme, e o nosso ministro Eliseu Padilha. Ministro, eu sou empresário, tenho uma participação na política, fui secretário de Estado, e quando eu vejo todo esse desenvolvimento no país, eu fico triste porque eu sei que isso não vai acontecer. Então, eu fui secretário de Estado, eu acho que a Vossa Excelência, pela trajetória, eu acho que deveria rever esses conceitos e criar uma linha, talvez uma espinha dorsal do que pode ser acontecido. A gente, com esse tanto de informação em todos os estados da aviação regional, a gente tem certeza que isso não vai sair do papel. Por quê? É muitos lugares, e eu não confio, vamos dizer, no meu estado de Goiás. Nós estamos falando, nós não temos aeroporto nem da capital. Aí nós vamos falar que nós temos 10 aeroportos que estão na classificação para ter aviação regional. E que, não estou contra o meu estado, mas na condição de empresário, de viabilidade econômica, não tem. O governo vai comprar assentos? Então, no Brasil afora, nós vamos comprar assento para as companhias? Esse é o programa? Então é o seguinte, mas eu acho que tem outras prioridades, ministro. Eu acho que o governo não se comunica entre os ministérios. Hoje falta dinheiro para o FIES, falta dinheiro para Minha Casa Minha Dilma, falta em tudo. Falta, na verdade, não estão se pagando, as empresas estão quebrando. Então, a aviação regional, eu vejo o subsídio. Eu acredito hoje que talvez a Vossa Excelência pudesse fazer um acordo com os estados. E a questão do ICMS, que hoje o combustível é o maior gasto da aviação. Hoje, a aviação civil está proibida de voar no país. Não tem condição de voar. Hoje, de repente, um avião que possa ir para um país vizinho é mais barato que sair de Goiás e ir para o Rio de Janeiro. O combustível lá custa 1/3, nos Estados Unidos 1/4 do nosso. Então, eu acredito o seguinte, se a privatização, a concessão, como foi feito, e a gente nota quando passa nesses aeroportos, por que não o governo, como falou o senador Flecha Ribeiro, não fortalece as agências reguladoras e o governo tem que sair desses lugares que ele não tem competência. Eu acho que ele já teve a parte dele para chegar até aqui. Eu acho que todos os aeroportos brasileiros das capitais têm viabilidade para ter concessão. Da minha cidade mesmo de Goiânia, nós estamos há 10 anos tentando fazer um aeroporto que quando ficar pronto já está defasado. Então, poderia colocar, eu acredito que tem, se abrir aí as oportunidades, acho que todos os aeroportos têm condição de ser privatizados. Eu acho que a Infraero, como tem resultado financeiro em alguns dos aeroportos, que fique com alguns lugares, mas a maioria pode ser privatizado ou fazer a concessão. Essas concessões, vamos dizer aí, o subsídio, não vai ser sustentável. Então, a gente eu gostaria, eu acho que, as palavras que eu vi da Vossa Excelência, que não gosta de ter uma decepção lá na frente, que faça uma reflexão e, de repente, reduza um pouco desse tanto otimismo que a gente não vai dar conta de ser feito. Então, fica aqui o meu conselho e que a gente possa, o governo, se conversar entre eles, porque se acontecer isso na aviação civil, nós temos que pegar o senhor e levar para todos os outros ministérios, porque os outros ministros que passam aqui, é triste a conversa deles. Então, começa-se muitas obras em muitos estados e não termina nenhuma. Então, o que eu vejo hoje? Nós não estamos em processo eleitoral mais, então não precisa mentir para os estados, que vai botar o aeroporto tal e tal para funcionar, que a gente sabe que não funciona. Essa é a minha colocação, presidente. Agradeço as ponderações do senador Hilder. Vamos iniciar com as perguntas de Sua Excelência, o senador Hilder Moraes, que o senador Flecha Ribeiro pediu para ele ser o último, porque ele vai numa audiência, volta aqui. Eu disse para ele que eu queria ele presente, porque a manifestação dele foi tão veemente que merece uma resposta com presença. Não vou responder ele não estando presente. Inclusive, ele foi responsável, ministro, por esta condução ter sido chamada a atenção pela senadora Vanessa, ter saído antes de fazer seu questionamento. Mas vamos, senador Hilder. Eu tenho uma trajetória pessoal parecida com a sua.
empresário, depois de empresário consolidado, fui fazer política. Primeiro, para não me preocupar com a questão de financiamento de campanha. Só fui ser político quando eu não tinha esse problema. Quer dizer, o problema é meu, não dependo de ninguém, logo não preciso vender, posso falar sim e não como eu quiser. Portanto, quero aqui elogiar a sua posição em razão disso. Apenas eu quero pedir permissão para Vossa Excelência que, com relação a mim, não use a expressão que Vossa Excelência usou de que não venha mentir para os brasileiros. Vossa Excelência usou, eu penso que não tenha se referido a mim, falou ao governo. Como eu pertenço ao governo, eu peço que eu jamais virei aqui dizer alguma coisa que eu não tenha fundamento. Se eu não tiver fundamento, não falo. E eu sou um otimista, entende? Faço vida pública por otimismo. Eu acredito no Brasil, eu acredito nas nossas condições, nas nossas possibilidades. Temos grandes deficiências. E mais, eu sou daqueles que... Eu estudei ciência política. Eu sou daqueles que entendo que a oposição tem um papel importantíssimo a cumprir, que é exatamente contestar, mostrar alternativas. E Vossa Excelência teve o cuidado de apontar caminhos também. Criticou com veemência, mostrou, mas apontou caminhos. Quero dizer isso ao senador Flecha Ribeiro, porque ele foi mais profundo e eu quero, com ele, descer a considerações um pouco maiores. Eu sou daqueles que entendo que a oposição ajuda a governar. A oposição não destrói governo. A oposição, ela tem que ir ao limite em que ela beire a institucionalidade. Ali ela para, porque até ali ela contribui. Mostra defeito, critica. A democracia só sobrevive por isso. Se nós não tivermos quem avalie, quem avalize, quem contradite as posições de governo, o governo será estanque e será senhor da verdade. O governo precisa ter, permanentemente, posições como a sua, chamando a reflexão. Afinal, é otimismo ou é realismo? Foi essa a sua pergunta. Com relação a mim, sinceramente, é otimismo, porém baseado em dados que são os números que estão aí. Minhas afirmações estão suportadas nos números do FINAC, que não pode ser utilizado para outra finalidade a não ser aviação civil. Então, a minha convicção é de que a sensibilidade política do governo como um todo, e em especial da Presidente da República, vai fazer com que o nosso programa não sofra solução de continuidade. Ele é fundamental para o Brasil. Aquele mapa que eu mostrei do Brasil e dos Estados Unidos mostra o quanto nós estamos defasados. Qual é o potencial que nós temos? Quanto nós estamos deixando de atender as regiões bem faladas aqui pelo senador Randolph, que é 20 minutos de avião ou 20 dias de barco. Evidentemente que isso é injusto com os brasileiros. Eu estou vocacionado a isso. Fui prefeito, secretário de Estado, ministro de Estado, deputado. Eu já tenho biografia. Poderia estar cuidando já de outras coisas. Mas com convicção eu faço isso porque penso que o Brasil tem sim todas as possibilidades de a gente fazer o que está fazendo. E precisa da oposição também, sim senhor. Precisa de quem chame atenção, precisa de quem sinalize. Olha, isso aqui foi dito que assim não foi, não está acontecendo. Como é que é? Então, primeiro, quero dizer que recebi, apenas, especialmente com relação a mim, me perdoe, mas se eu tenho uma coisa que caracterizou a minha vida pública, deixa eu lhe contar só essa, que essa é definitiva. Eu, candidato a prefeito, eu era advogado e o maior empresário da cidade. Já tinha me convertido em empresário, trabalhei muito, era empresário e advogado. Candidato a prefeito, 42 anos de idade, eu fui prefeito. Cheguei caminhando na cidade, uma cidade pequena, 35 mil habitantes, fui numa cancha de bocha. No Rio Grande do Sul tem muito isso, cancha de bocha, onde se joga bocha. E numa cancha de bocha, um sujeito já bem... Posso lhe dizer uma coisa? Diga, porque eu estou ali tentando conquistar votos, diga lá, venha lá. Quero lhe dizer que o senhor não vai ser eleito. Eu não vou ser eleito, por quê? Não, o senhor não vai ser eleito porque o senhor tem um defeito muito grande. Defeito muito grande? Pronto, o cara vai dizer que eu sou advogado, vai dizer que eu sou empresário, vai dizer que eu sou... Não, o senhor fala a verdade. Quem quer se eleger tem que trabalhar com o imaginário, com o sonho. O cara pinguço, cheio de trago, vem me dizer que eu não ia me eleger. E eu disse para ele, eu vou me eleger
porque eu vou falar a verdade. E desde aquele dia até hoje eu não mudei. Eu falo aquilo que é. Se eu não puder sustentar, pego o boné e vou embora. Eu não fico, sinceramente, eu não fico onde eu não puder cumprir aquilo que me está sendo exigido. Então, peço a Vossa Excelência que me perdoe a sinceridade e até a intimidade de fazer essas confissões, mas é uma questão de foro íntimo que, quando a gente está chegando em cima dos 70 anos, é um negócio que dói um pouco na gente. Ministro, primeiro, eu não falei dirigido a Vossa Excelência, até porque eu nunca uso o CPF ou a identidade. Eu falei do governo. O governo, porque isso foi feito no meu estado. Imagina como o nosso senador Randolph. Nós estamos aqui do lado da capital. Nós estamos há 10 anos, primeiro TCU. Quantas vezes nós inauguramos esse aeroporto nesses últimos tempos? Então, eu fui secretário de Estado e tive, logo que foi montada a secretaria, e vim discutir aqui a questão da aviação regional. E eu chegava e dizia, olha, eu sou contra o meu Estado, mas não precisa colocar 10 aeroportos, que nós não temos condição de ter viabilidade. Então, o que eu digo isso, e quando dei a sugestão, de até reduzir um pouco e ter metas, porque isso fica mais próximo da realidade. Então é muito triste para nós, político, chegar no nosso estado que escuta, faz uma notícia que vai ter 10 aeroportos funcionando no nosso estado, e isso depois não acontece. Então, como empresário, e parabenizar pela sua trajetória, eu só acho que o governo deveria ter uma meta e fazer um programa de 4, de 20 anos e dizer, nos próximos anos vai acontecer nesse estado. Vamos dizer, o estado de Goiás, nós estamos do lado de Brasília, a 100 quilômetros nós temos a opção de ter voos que é diferente da Amazonas. Então, acho que o governo tem que fazer um plano regional de acordo com as prioridades do Brasil. E, principalmente, o que realmente vai fazer alavancar o Brasil. Uma boa notícia agora para o senhor. Dia 6 de abril eu estive em Goiânia, dei ordem de serviço para a construção do pátio e das pistas de taxiway entre o excepcional terminal pronto, só que não tinha ligação com a pista. Nós precisamos do pátio de estacionamento das aeronaves, colocação ainda de alguns fingers e a taxiway, as pistas para taxiar. E começamos no dia 6 de abril, com data marcada para terminar, 15 de novembro. O terminal de passageiros está praticamente pronto, Vossa Excelência conhece, bonito, assim, majestoso até, condiz com Goiânia, mas não tínhamos pista e nem pátio de estacionamento. Um terminal pronto, novo, e operando no antigo, profundamente acanhado. Então, essa solução deve acontecer até o dia 15 de novembro. A obra começou 6 de abril, com cronograma 15 de novembro, fixado pela presidenta lá em Goiânia. Estamos dando a hora de serviço hoje, que era o dia 6, e vamos inaugurar no dia 15. E nós estamos trabalhando com esse cronograma de forma dura nele. Ministro, eu na época de secretário, eu encaminhei, na época da Infraero, eu acho que era importante, a gente tinha um projeto de prolongar a pista, passando pela BR, uma área da Embrapa. Eu acho que o aeroporto de Goiânia é o segundo aeroporto de Brasília. Então é muito importante, e nessa época a Emater fazia a concessão da área, que hoje está desocupada, e era importante que a gente estudasse isso, porque é muito importante para Brasília e muito importante para o estado de Goiás. E hoje ainda não tem residência, ainda está livre, está desembaraçado. Eu acho que, no mínimo, ir lá e a gente negociar essa área, mesmo que não seja feita agora, mas a gente já garanta isso para o futuro. E uma segunda que eu não coloquei, o aeroporto de Goiânia vai ser internacional? Para operação de voos internacional? Veja, nós vimos aqui o que é necessário para a operação de voos internacionais. Em princípio, sim. Mas veja lá, não depende apenas da SAC. Aí vem Ministério da Saúde com a ANS, Ministério da Fazenda com o processo da Receita Federal, Ministério da Justiça com a Polícia Federal, MAPA com a entende? Nós temos que, sim, pelo tamanho e a expressão de Goiânia, sim. Mas não será coisa instantânea, imediata. A demanda é que vai determinar que isso aconteça. Não está, no dia que nós formos inaugurar, 15 de novembro, não será aeroporto internacional. Por quê? Porque não teremos toda esta outra infraestrutura já instalada. Presidente, pelo menos a aviação civil poderia operar?
tendo em vista? Sim. Não, mas hoje não opera. Então são poucos, vamos dizer, uma aviação. Quando você precisa sair do país, você tem que vir a Brasília. Vir a Brasília para sair com slot daqui. Exatamente. É uma questão que depois talvez a agência pudesse responder melhor do que eu. Por quê? Porque nós temos o desembaraço propriamente dito, não só teoricamente, aspas, da aeronave e do que vai na aeronave. E isso só onde tem a Receita Federal instalada é que acontece, né? Da Receita e da Polícia Federal. Então, é uma articulação com os outros órgãos. Mesmo sendo aviação executiva, pode não ter o mesmo tipo de estrutura que tem a aviação comercial, mas também precisa de uma estrutura dos órgãos para a nacionalização da aeronave. Ministro, eu estou dizendo, não quer dizer que isso tem um volume tão grande, mas a gente chega em outros países, você vai em países, vamos dizer, eu tenho um negócio, tem empresa na Colômbia, no Panamá, você chega, você é recebido pelos hangares, você nem então, os seus voos são programados. Então, isso é tão simples. A Receita Federal está em Goiás, a Polícia Federal está em Goiás. Então, isso é uma questão de um acordo. Eu acho que isso facilita muito a vida das pessoas que usam. O Estado de Goiás tem um volume muito grande de aeronaves, inclusive aeronaves para voos internacionais. E eu acho que isso fica, e é uma solução simples, que poderia ser feito com antecedência. Tá, os voos internacionais, ninguém decide sair a qualquer hora. Então, normalmente, isso tem um dia, 2 dias que possa preparar. Eu acho que é uma solução que possa ser dada, vamos dizer, não definitiva, mas isso pode ajudar muito. Eu acho que nós temos que fazer uma mobilização local, senador, lá em Goiás, para que a gente tenha governo do Estado, mobilizar para que haja uma articulação política para nós deslocarmos um contingente do Ministério da Saúde, do Ministério, esta infraestrutura que é necessária para a internacionalização. Nós tivemos um problema agora, não sei se o senhor for sabendo, teve que descer um voo internacional e deu uma confusão enorme. Porque não tinha. Imagina prender todo mundo dentro do avião, porque não tinha como descer as pessoas lá. Então, eu acho que pela distância e até por uma questão de segurança, a gente tem um aeroporto que possa fazer uma mudança de última hora, era interessante que está tão próximo de Brasília, Goiânia. O caminho é esse que nós acabamos falando aqui. É possível, sim, penso que apenas tem que fazer uma articulação, porque vai deslocar funcionários, tem que dotar gente, é toda uma mecânica que... Quanto à meta, me permitam, eu não sou de entrar em canoa furada. Eu vi os números do FINAC lá atrás, quando eu fui assumir a condição de ministro. Vi a arrecadação, vi qual era o projeto, quanto é que... E é possível, sim, os 270 nos 7 anos. E desses 270, e aqui vem talvez o fato que eu não tinha revelado antes, e isto possa dar, então, mais elementos para que possa ser admitido o que se fala, desses 170, 194 são ou foram operados nos últimos 10 anos. Não é tudo novo, não. Nós temos 194 que operavam ou que estão operando hoje, que tem aviação normalmente acontecendo com eles. Nós vamos ter que adaptar a casa de bombeiro, vamos ter que colocar uma estação para navegação aérea, vamos ter que, quem sabe, fazer um terminal de passageiros. Mas, enfim, com este recurso que está previsto, 7 bilhões e 300 milhões, perfeitamente se faz isso. E 7.300 é a arrecadação de 1 ano e meio do FINAC. Presidente, ministro, eu fiz isso em Goiás, só que nós fizemos um planejamento de 4 anos e a sugestão é que crie uma meta, até para os estados não ficar esperando. Eu queria que o meu fosse o primeiro, mas se a prioridade não for ele, eu entendo e a gente possa divulgar isso para a população. Então lá nós pegamos, só para, como nos deu a liberdade, eu fui secretário de Estado e nós tínhamos 6.000 quilômetros de rodovias para ser refeita. Governador, qual o critério? Então, o critério nosso é econômico. E fizemos um planejamento e hoje eu posso dizer que o nosso Estado hoje tem a melhor malha viária, rodoviária dentro do Estado. E sofremos muito politicamente os primeiros anos, segundo ano, por quê? Para os deputados, todos eram prioridade. Mas nós fizemos isso com o quê? Com as entidades de classe, seguro com todas elas, e criamos uma prioridade. Então, nessa meta que é otimista, lá também pode acontecer. Você falou muito bem, como tem um fundo,
você tem uma arrecadação, então você tem receita. Se isso acontece, o que precisa ser feito? Não comece tudo de uma vez. Não. Hoje a gente faz isso tudo em tudo quanto é lugar, então não termina nada. Então eu acho que era importante que tivesse uma meta. No ano de 2015, são esses e esses estados. O de Goiás é o último ano. Tá bom, mas eu sei que vai ser feito, porque existe uma meta. Agora, se tudo começar ao mesmo tempo, não vai acontecer. Então essa foi a minha preocupação de ver isso tudo, que é muito bonito. Vossa Excelência tem razão. Nós temos que começar em algum lugar, porque se ele é subsidiado, esse subsídio, eu não posso ter um aeroporto isolado num estado, apenas ele, porque ele tem que pertencer a uma determinada rede de aeroportos para viabilizar a companhia também. Então, quais são os fatores determinantes da prioridade? É o licenciamento ambiental, pronto, porque esse, em tese, pode ir para a licitação. 2, está em regiões estrategicamente prioritárias. Neste caso, o que a presidenta já decidiu é que nós vamos começar na Amazônia Legal. Todos os estados da Amazônia Legal estarão incluídos na primeira leva. Isso não significa dizer que não teremos mais do que uma este ano. Nós vamos depender da licença ambiental, porque a licença ambiental é fator determinante. Eu falei para o senador Bezerra, Caruaru foi o primeiro do Brasil, já está determinada a licitação. A hora que tiver a licitação, vai começar a obra em Caruaru, para nós termos concluído a obra. Mas Caruaru, isoladamente em Pernambuco, poderá determinar uma malha? Talvez não, talvez tenha que colocar mais um. Exatamente a sua percepção. Então, nós vamos ter duas variáveis. A primeira delas, uma definição regional, que no caso Amazônia Legal foi a definição. Segunda, nós termos o licenciamento ambiental. São os dois fatores determinantes. As pequenas empresas de táxi aéreo, qual é o tratamento nesse programa? Porque elas poderiam alimentar muito bem essas linhas regionais. Existe algum incentivo também programado para essas empresas de pequenos táxis aéreos? Veja, na lei ela não abre a distinção entre as empresas tradicionais e as empresas de táxi aéreo. Devo dizer que as empresas de táxi aéreo já postularam formalmente que querem também integrar o programa. Então, há uma postulação do governo, ao governo. Em princípio, são as companhias de voo regulares, apenas são aquelas que farão voos regulares que terão o subsídio, mas há uma postulação das companhias de táxi aéreo e com argumentos que são muito consideráveis, porque algumas regiões não vai haver a companhia e a de táxi aéreo se dispõe a fazer. Então, nós temos que fazer um estudo específico para isso, porque o programa, em princípio, foi concebido para as companhias que farão voos regulares. A de táxi aéreo não faz voo regular, ela vai acabar obedecendo a determinadas demandas. Veja, o que diz o doutor Marcelo? Olha, na previsão que nós temos é que se a empresa de táxi aéreo fizer com regularidade a linha, poderá também entrar no programa. O que vai determinar é a regularidade, porque nós temos que fidelizar o passageiro. Ele vai se acostumar a viajar, ele sabe que tem voo naquele dia, naquele horário. E com isso aumenta o contingente de pessoas que vão viajar, isso facilita para a companhia de aviação, alimenta o sistema como um todo. Se a gente tem voo, como táxi aéreo, que seja circunstancial, aí não tem a segurança por parte do passageiro. Tá bem? Bem, se o senhor me permitir, eu vou passar adiante. Senador